Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na internet sobre C# orientação objeto, o basicão. Eu sou o Kerplunk, para quem não me conhece, muito prazer. Estamos aqui o Idioda e eu, nós vamos terminar então o nosso formzinho de CRUD básico, pelo menos para inserção de cliente. Dá um oi aí pra galera, Idioda, seja educado. Oi, vocês. O Idioda hoje tá de bom humor, né? Pois é. Vamos continuar então o nosso projetinho, o nosso form lá de CRUD básico, pelo menos para o cliente. Vamos embora. Abrindo então o nosso projetinho. Na aula passada a gente tinha terminado algo por aqui. E nós vamos continuar de onde a gente parou. Então nós já temos a função de gravar pronta. Nós precisamos fazer um botãozinho que crie um novo cliente. Até vou dar um nome dele aqui, botar um textinho nele, dizendo novo. Muito bem, simples, né? Muito fácil. O que esse botão novo vai fazer? Ele vai inserir um novo cliente na nossa fonte de dados aqui, que é a nossa variável dados, que ela está de forma pública aqui no formulário. Nós vamos então colocar lá aqui dados.add, um novo cliente. E pronto. Nós adicionamos o nosso cliente na nossa fonte de dados. O que falta a gente fazer? Falta a gente poder editar esse cliente, né? Vamos testar como é que fica assim. A gente até adiciona um cliente, mas vamos ver como é a surpresa, né? Eu clico em novo e ele até adicionou um cliente aqui, ó. Mas eu teria que clicar nele para poder editar os dados, certo? Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que no momento que eu adicione o cliente, eu já caia direitinho na linha dele para eu poder editar. Idioda, o que você acha que tem que fazer aqui? Faz um for no grid procurando código de cliente com o maior valor que você conseguir encontrar. Né? Mas isso aí daria um bocado de trabalho, né? Não tem necessidade da gente fazer isso. Lembre que o nosso grid, ele está amarrado para nosso binding source aqui. Então eu tenho que navegar no binding source e não no grid, certo? A gente não pode ficar pensando assim com o que um ser humano faria. A gente tem que fazer o que uma máquina deve fazer. A gente tem que pensar dessa maneira. Estamos trabalhando com a máquina, então vamos fazer a máquina trabalhar para a gente. Eu sei que o cliente que eu adicionar, ele vai ser sempre o último, né? Ele vai ser sempre o último lá na nossa lista de dados. E como é que eu vou fazer para mover, então, para a última? Como o Idioda falou, ele moveria diretamente no grid, né? Pois é, mas não é no grid que a gente tem que mover, não. É nos dados. A gente tem que ir para o último. Ou seja, adicione o cliente e mova-se para o último. Rodando. Quando eu clico agora em novo, pimba! Ele coloca lá já o código, porque é uma das funcionalidades que a gente colocou quando instancia uma classe nova, e ele já cai aqui para editar o nosso cliente. Então nós podemos colocar lá Tonho. Tonho é do tipo, sei lá, 3 e a data de cadastro dele é de hoje mesmo. Então, gravamos, certo? E agora, será que o Tonho gravou lá no banco de dados? Vamos conferir, gente. O nosso banco de dados está bem aqui. Database, loja, tabelas, tabela de cliente, ver os dados. Olha lá o Tonho que a gente acabou de colocar lá, ó. Então, já está feita a função de novo cliente. Ou seja, nós já temos então a edição e a inserção de dados prontinha. Falta o quê? Falta a deleção. Nós temos que apagar um novo cliente. Como é que nós vamos fazer? Novamente um botãozinho que vai fazer a função de apagar. Eu vou colocar apagar mesmo, né? É bem claro, uma forma bem clara. Vou deixar esse botãozinho mais arrumadinho. Aqui, beleza. O que o apagar vai fazer? Lembrem-se, nós estamos trabalhando com a fonte de dados. Logo, nós temos que fazer algo na fonte de dados. O que eu quero fazer? No momento que eu clicar no botão apagar, eu quero que ele apague o corrente que estiver aparecendo. O item corrente, o cliente corrente, né? Então, o que tem que fazer? Idioda, você acha que novamente a gente tem que navegar no grid? Agora eu já nem sei. Né? Já comecei a botar a pulga atrás dessa orelha, né? E que orelha, diga-se de passagem. Bom, vamos lá. O que nós vamos ter que fazer então? Nós vamos apagar os dados corrente. Então, o que nós vamos dizer? Dados.remove current. Ou seja, apague o valor corrente. Qual é que é o problema disso aqui? Ele vai apagar dos nossos dados? Vai, ele vai apagar. Se eu rolar aqui, ó, vamos rolar lá e eu quero apagar o Tonho. Ele apagou o Tonho, certo? Mas se eu sair
e entrar de novo, o maldito do Tonho vai estar lá de novo. Mas eu não apaguei da fonte de dados? Sim, eu apaguei da fonte de dados. Mas cada vez que eu rodo o form, ele vai lá buscar do banco de dados. Então, eu apaguei da fonte de dados, mas eu não apaguei ele do banco de dados em si. O que nós precisamos fazer? Muito simples. Lembrem que isso aqui, ó, é a instância do cliente corrente, certo? No mesmo modo que eu posso fazer a gravação de um cliente, o cliente corrente, eu posso também fazer a deleção do cliente corrente. Então, eu apago e removo ele da fonte de dados, e aí sim ele deve sumir do banco de dados e da tela. Vamos lá, o Tonho está aqui, eu vou apagar o Tonho. Apaguei o Tonho. Lembrem, Tonho. Então eu vou ver os meus dados se o Tonho está lá. O Tonho ainda está lá, gente. O que aconteceu de errado? O que eu estou fazendo de errado aqui? O que vocês acham que está errado? Vamos dar um refresh aqui. Ah, não, eu não tinha dado refresh. Então o Tonho foi apagado do nosso banco de dados e da nossa fonte de dados na tela. E aí, Dioda? Com isso aqui eu já tenho a gravação, a edição do cliente, inserir um cliente novo e apagar o cliente tanto do banco de dados quanto da tela. Não dá muito menos trabalho assim do que eu fazer o form todo manualmente, com aquele monte de concatenação de string para lá e para cá, chamando o banco de dados diretamente do form. Não fica bem mais complicado daquele jeito? Vixe Maria, e desse seu jeito aí tem até menos código pra gente mexer. Isso aí é uma coisa importante também. Do jeito que o Idioda faz, ele dá muito mais código do que o que eu estou fazendo aqui. Aqui, a princípio, parece ter muito mais código digitado nas nossas classes, tanto na nossa classe de cliente quanto nos métodos, parece que tem muito mais código digitado aqui. Na verdade, não. Na verdade, se você contar bem, eu tenho só os códigos necessários, só o código necessário para fazer as coisas que eu preciso fazer com o meu cliente, que é a inserção, o update e o apagar do cliente, instanciar um novo, incluindo, buscando um próximo valor e buscar todos os clientes que eu preciso para ser exibidos na tela. Com isso eu posso exibir eles na tela com uma facilidade tremenda, simplesmente estabelecendo uma fonte de dados, passando esses dados aqui, buscando todos os clientes, então eu faço a amarração desses dados com os campos que eu preciso. Vamos dar uma enfeitadinha nisso aqui, gente? Uma das coisas que a gente tem que lembrar é que é o seguinte: quando a gente instancia um novo cliente, ele já vem com o código pronto, né? Então o código é uma coisa que eu nunca vou precisar mexer, eu não preciso saber que código que eu tenho que colocar para o cliente. Então eu simplesmente clico aqui no campo código e vou dizer que ele não está habilitado. Ele é somente de leitura, certo? Então esse campo aqui é somente de leitura. Eu vou dar uma encurtadinha no nosso nome de cliente, uma encurtadinha no tipo, porque são dados bem menores, certo? E rodei. Agora o form está até mais bonitinho e continua com a mesma funcionalidade sem problema nenhum. Tudo certinho. E se eu agora quiser incluir um novo aqui, eu posso de qualquer lugar incluir? Posso. Eu clico em novo, vou colocar lá Mariazinha. Vou colocar que o tipo dela é, sei lá, 23 e que a data de cadastro dela é a data de hoje e gravei a Mariazinha, certo? Posso clicar quantas vezes quiser aqui que ele não vai inserir um novo, tá? Porque ele tá, a função gravar lá da nossa classe, ela identifica, né? Vamos ver se a Mariazinha está no nosso banco de dados? Olha lá a nossa Mariazinha. E será que dá para excluir ela agora, sem nem fechar, sem nem fazer nada? Com certeza que eu posso excluir a Mariazinha. Vamos clicar aqui e a Mariazinha foi excluída. Se eu for aqui no nosso banco de dados e dar um refresh, sumiu a Mariazinha. Certo, gente? Então, basicamente o nosso form está pronto. Se vocês quiserem fazer, vocês mesmos ajeitar, fazer ele ficar mais bonitinho do que o meu não deve estar lá essas coisas por gosto de vocês. Mas a funcionalidade que é o importante está toda ela presente aqui. Nós exibimos os clientes, criamos novos, apagamos, editamos. O gravar aqui serve tanto para edição quanto para inserção, certo? Ou seja, eu clico aqui, eu coloco um novo cliente na fonte de dados, mas eu preciso gravar. Vamos colocar um outro enfeitezinho? Quando eu apagar o cliente aqui, eu quero perguntar primeiro lá, ó. Se a message box... MSG box, não é message box ponto show deseja realmente apagar este cliente, então vamos colocar uns botõezinhos. O caption aqui é pergunta, confirma, né? Vamos colocar confirme. Os botões que eu quero exibir
são o de sim ou não, yes ou no, e o ícone que eu quero colocar é o de pergunta, question, ou questão, né? Então, se essa message box for igual a sim, ou seja, se o cara confirmar, aí sim ele vai fazer a deleção do cliente lá, certo? Senão ele não faz absolutamente nada. Vamos testar se funcionou? Bora lá. Quer apagar o Pedrinho? Vamos perguntar. Quer apagar o Pedrinho? Tem certeza que quer apagar o Pedrinho? Não, não quero apagar o Pedrinho. Daí o Pedrinho não foi apagado, certo? Se eu quisesse apagar o Pedrinho, será que daria? Daria. Vamos lá, Pedrinho, clica, apagar, sim, e o Pedrinho foi excluído do nosso banco de dados. Ok, pessoal? Simples, né? Muito simples, realmente. Basicamente, nós conseguimos terminar o nosso primeiro formulário, então, de CRUD, para poder exibir os dados na tela, para poder editar os dados e para poder apagar os dados conforme a gente quiser. E criar novos dados também. Uma coisa que a gente passou na aula passada foi os enfeites, né, as decorações de propriedades. Se a gente olhar bem aqui, ó, o que está aparecendo no topo do nosso grid é código, nome, tipo e data cadastro. Isso aqui são os nomes das propriedades em si. O que acontece? Por que acontece isso? Porque no momento em que eu instancio os meus dados aqui e passo ele para o meu Data Grid View aqui, o Data Grid View vai colocar como título de coluna o nome da propriedade mesmo, né? O que está escrito como nome de propriedade mesmo. Será que tem como mudar isso para colocar um tipo, uma coisa diferente lá? Eu quero colocar a coluna lá com um nome diferenciado e não necessariamente só o nome da propriedade. Como é que você faria, Dioda? Eu ia em cada uma das colunas, no header text dela, colocar o valor que eu quisesse. Bom, pode ser. Mas, você vai ficar bravo, cara. Você vai ficar muito bravo com isso. Tem como a gente fazer de forma diferente? Sim, ok? Como é que a gente vai fazer de forma diferente isso? Da mesma maneira que eu botei aqui para não exibir as colunas, as propriedades de isNew e isModified, tem um jeito de eu dizer que essas propriedades têm um nome para ser exibido na tela lá diferenciado. Como é que eu faço isso, gente? Muito, muito fácil. Eu vou dizer que essa propriedade tem um nome de display que é código. Mas que coisa! Código. Bem bonitinho o código com acento. Aqui eu vou colocar um nome bem diferenciado do nome de cliente, então display name. Eu vou colocar aqui bem bonitinho, nome do cliente. Será que só assim essas duas colunas lá no meu Data Grid já vão ser exibidas de forma diferente? Vamos conferir. Roda. Olha lá, ó, a minha coluna está exibindo o código, que é o que está escrito aqui. Se eu quisesse colocar lá qualquer outra coisa, blá 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 blá, e rodo, vai aparecer o blá 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 ali em cima no topo da coluna, que é o título dela, né? Sem precisar percorrer grid, sem precisar saber que coluna eu tô, nem que propriedade eu tô. Eu simplesmente digo, ó, essa propriedade, quando for exibida, ela tem que ser chamada código. Eu vou colocar para o tipo, também não é necessário, mas eu posso colocar display name. Aqui é tipo, eu poderia colocar tipo cliente, ou tipo do cliente, ou qualquer outro label que eu quisesse. E para data cadastro, a mesma coisa. Eu vou colocar o display name, data de cadastro. E vamos rodar. Olha que bonitinho, ó. O nosso grid, ele exibe os display names de cada uma das suas propriedades, além de exibir os valores na tela, poder editar esses dados. João da Silva, se eu quiser colocar. Gravei o João da Silva. Dá para conferir se ele está certinho? Dá sim. Vamos ver lá. João vai ter que virar João da Silva quando eu der um refresh, hein? João da Silva, tá certinho, né? Então o nosso código tá todo ele funcional. Eu posso inserir clientes, posso apagar clientes, posso gravar, editar clientes, exibir eles na tela. A exibição deles está diferenciada, certo? Para a próxima aula, eu queria mostrar só de curiosidade como é que fazer esses valores passar para essas labels aqui. É um pouquinho mais chato do que parece, mas dá, certo? A gente vai poder padronizar o nosso formulário para que ele fique a mesma coisa que aparece aqui nos títulos de coluna aparecer também aqui nas propriedades, ok?
Bom, eu acho que para essa aula aqui o que a gente tinha era isso. Dá um tchau pra galera, Idioda. Tchauzinho, meu povo e minha pova. Aham, Idioda de novo dando tchau, né? Idioda é uma figuraça, figuraça. Muito bem, pessoal. O que a gente tinha para hoje era isso. Deem uma treinadinha aí, não se esqueçam de deixar o seu joinha, colocar também o seu canal e se inscrever no canal, colocar os vídeos nos seus favoritos. Olhem, reolhem, vejam como é que eu estou fazendo as coisas aqui, tanto nesse vídeo quanto nos anteriores, e vocês vão conseguir fazer aplicações tão simplificadas quanto essas, tão simples quanto essa, né? E com uma funcionalidade bastante poderosa, certo? Porque eu tenho toda um CRUD básico para cliente. Ok? Muito bem. FOI, fui!